interior, tristezas irremovíveis, perdas, enfim. Por quê? Porque elas modificam magneticamente a sua frequência de vibração mental. Quando você está naquela maca ali, você está recebendo dos doadores ali uma espécie de uma transfusão de energia. O passe dispersivo, ele retira toda aquela energia que você acumulou durante o dia e faz uma reposição energética, indo àqueles centros de forças que estão mais debilitados, ou eles podem estar congestionados, né? Ou eles podem estar inibidos, ou com muita energia ou com pouca energia. Se eu estou carregando uma mágoa, um sofrimento muito grande, é muito comum que o cardíaco esteja um pouco inibido de energia. Se eu estou carregando muito uma raiva, uma vingança, um ódio, um não perdão, é natural que eu esteja congestionado de energia. E aí o magnetizador vai fazer esse trabalho e vai dar a você temporariamente uma sensação de equilíbrio, que é o que eles estão dando aqui. Porque se eles libertarem eles desse quadro aqui, movido pelo campo magnético, pela vibração mental, eles voltam ao que era antes. Porque isso aqui é um momento só de avaliação, de estudo e uma tentativa de uma reconciliação. Mas vão ter que existir muitos outros encontros, porque a vida não é uma coisa mágica. As pessoas dizem, show Satanás, isso não existe, gente. Tirar um obsessor de um obsediado, meu Deus, não é fácil. Não é fácil. Porque o obsediado, o obsessor não é penetra não, ele é convidado. Ele está ali porque você chamou. Entre você e ele tem coisas, senão ele não estaria. Qualquer ser, seja ele encarnado ou desencarnado, ele só entra na vida da gente se a gente convidar. Porque tudo está na força do pensamento, é o que nós estamos vendo aqui. Por que que Lola está na vida de Leonardo, está na vida de Pires, está na vida de Estevam? Porque eles estão enredados num só ciclo de problemas e de sofrimento que eles mesmos criaram, cada um com a sua falta, mas só que ninguém quer admitir o erro que cometeu. Se os três parassem, eu estou errado, você está errado, e se reconciliassem, procurando, como a própria providência divina nos oferece, uma outra oportunidade, resolvia. Mas o orgulho e o egoísmo, segundo o próprio Allan Kardec, são as chagas da humanidade. A gente não tem humildade nem com a gente, quanto mais com o outro. E aqui ele diz, o repouso noturno favorece tais entendimentos pela atração magnética mais intensivamente facilitada, quando o envoltório de matéria densa exige recuperação. Notamos que os três protagonistas da cena que se improvisa jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. O quadro que eles formaram entre eles. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda, bradou: agora sim, vieste mesmo. Vejo-te fora de minha cabeça, vejo-te como és. Liquidemos nossa conta. Risca-me dentre os vivos e eu te riscarei. Veja que era um ambiente de muito ódio. Eles estavam agindo de maneira até acima do que a gente chama de humano normal. Piedade, piedade, suplicava Antonina chorando. Pires, no entanto, parecia não ouvi-la, sob o olhar de Esteves, que o observava com visível repugnância. Semi-apavorado e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias lembranças do passado, o recém-chegado respondeu agressivo: conheço-te e te odeio, assassino, assassino. Se atracariam sem dúvida, como animais enfurecidos, mas o nosso orientador interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Tocado pelo ministro, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou a nossa vigilância e, dirigindo-se a Leonardo em voz segura, advertiu: veja que coisa importante, meu amigo, retira da mente a ideia do crime. Acha-se cansado, enfermo, receberás a medicação de que necessitas. Num instante, ausentou-se e regressou trazendo ao recinto dois amigos de nosso plano,
os quais transportavam Leonardo, semi-inconsciente, para um santuário de reajuste, em que mais tarde nos receberia a assistência. Em seguida, nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe nos esperar. O novo companheiro, amedrontado, obedeceu automaticamente. Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Consideramos então que se grande fora a aventura da pobre senhora na véspera, naquela noite assemelhava-se a um trapo de sofrimento. Realmente foi para ela, e estava sendo para ela muito sofrimento. Aí eu pergunto, por que ela pagava mais com o sofrimento? Não era por acaso. Ela sabia, porque geralmente a mulher ela é mais emocionalmente afetiva. A mulher ela tem por natureza própria um sentimento mais do amor, da convivência, até porque ela carrega dentro dela a condição de mãe, e as mães são as grandes orientadoras de filhos e, consequentemente, precisam trazer isso de uma maneira muito mais intensa em termos de sentimento. Então, ela realmente foi a que mais sentiu. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la ao vestimento carnal quase inerte. Revelava-se imensamente atormentada. Por mais de 2 horas mereceu-nos especial atenção. Somente depois de considerável esforço de Clarencio conseguiu refazer-se. Vocês estão entendendo por que muitas vezes a gente vai dormir tranquilamente e acorda cansado, indisposto, muitas vezes até abatido. São fatos como esse. Muitos espíritos, no momento do sono, se emancipam e vão para o mundo espiritual fazer isso, trabalhar coisas que na vida terrena não tem se conseguido trabalhar. Não são casos comuns, a gente não pode generalizar, mas muitos dos fatos que acontecem em nossas vidas, principalmente esses acertos do passado, eles muitas vezes são resolvidos ou tentados resolver no mundo espiritual, onde há uma orientação mais madura e, consequentemente, coloca as pessoas diante dessa realidade, porque cada um contou sua história, e vocês aqui presentes, a quem vocês dariam razão? A nenhum dos três. Todos os três cometeram cada um o seu erro, mas cada um está querendo colocar no outro a culpa. Isso é muito comum, né? Somente depois de considerável esforço de Clarencio conseguiu refazer-se. Vimos-la acordar exausta e um pouco tonta. Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando. Então veja como foi tudo tão verdadeiro e importante na vida dela, e nós vamos saber nos capítulos seguintes da importância desse encontro e o quanto ele contribuiu e vai contribuir para a vida deles, e deixando para nós uma lição de que não devemos nos entregar tanto às mágoas, aos ressentimentos, até às nossas quedas do passado. Saber que a vida tem um processo de crescimento constante e que para nós o ontem não existe mais, o amanhã ainda virá, mas a vida se projeta no momento presente. Nós somos o que estamos vivendo exatamente agora. O que a nossa mente, o que o nosso corpo traduz como verdade é essa que está sendo refletida e apresentada dentro de nós. E assim a gente vai construindo aos poucos, cada um a sua história, caindo, levantando, sofrendo, perdendo, ganhando, mas o final de tudo isso, todos nós sabemos que é a felicidade, quando nos tornarmos espíritos perfeitos, ou espíritos puros, quando nós não precisaremos mais de um corpo e de nenhuma experiência como essa para concluirmos o nosso projeto de evolução espiritual. Então, na próxima semana estaremos no capítulo 15. Um abraço e até a próxima.